E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Yuri, o seu professor de física aqui no Ex-Enem. Venha ser o nosso ex-aluno para estudar com os melhores professores, só os cara fera que tem. E eu sou o seu magneto da física aí para fazer essa magnetização, para fazer atrair o conhecimento dentro desses conceitos que a gente vai trabalhar. Tamo junto, tamo fechado com o Ex-Enem e eu conto com a presença de vocês, pessoal. Bora lá então trocar uma ideia. Hoje aula 6, pessoal, nossa sexta aula. Importantíssimo que você tenha assistido as aulas na sequência para a gente poder trocar uma ideia legal, a gente poder conversar sobre esses principais conceitos. E hoje a aula vai falar sobre a relação da cinemática vetorial, pessoal. Vamos entender um pouquinho dos vetores e como que eles vão influenciar dentro desses conceitos envolvendo a cinemática. Então vai ser bem interessante, vai ser bem legal aí, é só ficar ligado, é só ficar esperto pra gente ver as coisas acontecerem. Conto com vocês então, bora lá, vamos pra aula. Sobe a vinheta. De volta aqui, pessoal, agora com a nossa sexta aula, a aula de cinemática vetorial. Sou eu, o seu professor de física aqui no Ex-Enem, professor Yuri, e hoje a gente vai conversar sobre as principais aplicações, os principais conceitos dentro da cinemática vetorial. Me sigam aí lá no Instagram, professor Yuri Alves, para vocês poderem ver aí as coisas que a gente anda postando, como que tá a nossa vida, como que é essa correria, que é essa preparação para essa prova importante que é o Enem. Siga também o Ex-Enem e todos os professores lá, pessoal. Sempre estamos postando bastante conteúdo, bastante coisa legal, bastante coisa interessante aí pra gente poder dar sequência, pra gente poder analisar esses conceitos, certo? Bora lá que esse ano, pessoal, é um ano aí muito importante, que a gente vai vencer grandes barreiras e a gente tá fechado junto aí nessa quinta-feira para vocês conseguirem aí discernir sobre as ciências da natureza e as suas tecnologias. Beleza? Então, bora então para nossa aula. Show! Então, pessoal, o conceito. Então, a cinemática vetorial, pessoal, é uma área da física que faz o estudo da cinemática aplicando aí as relações das grandezas vetoriais, no caso a velocidade e principalmente aí a aceleração. Ou seja, na questão é uma questão muito importante, porque a gente vai representar agora eles tendo três ideias: a relação de módulo, também chamado de densidade, direção e sentido. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, para a gente relacionar um pouco melhor o que a gente vai falar dentro da cinemática, a gente vai ter o contexto geral de vetor, certo? A relação do vetor é uma coisa muito importante, que a gente tem uma ideia muito relevante que a gente tem aí, que a gente tem que estar ligado, que a gente precisa ficar esperto. A relação do vetor, pessoal, a gente vai ter o quê? O vetor, ele vai ter uma direção. O vetor não é nada mais, simplificando o vetor, é uma seta que aponta, ele vai apontar para algum lugar, ele vai apontar para uma direção. Olha aí, a gente já está conseguindo, vai apontar para uma direção. Essa direção pode ser de três situações diferentes, pode ser vertical, horizontal ou transversal, certo? Em nosso mundo, que é regido por três dimensões, essas são as principais ideias que a gente tem aí. Então, a direção pode ser essas três aí apresentadas para vocês. Show de bola? Sossegado, sem muito segredo, né? Mas além disso, temos que ter um sentido, pessoal. E esse sentido é para cima, para baixo. Se eu estou falando na vertical, ele vai ser direita e para a esquerda se eu estou falando na horizontal. E ele vai ser para frente e para trás se a gente está falando na transversal. Então a relação do sentido trabalha diretamente com a direção para a gente conseguir entender. Então o sentido e a direção são diretamente relacionados. A direção vai ser o eixo no plano que a gente vai estar, e o sentido é exatamente o seu deslocamento perante esse eixo. Só tem mais uma coisa para a gente conseguir definir de forma interessante essa relação de vetor. E isso é o módulo. O módulo não é nada mais que o tamanho desse vetor. O módulo é se é uma setinha muito grande, um vetor muito grande, ou uma setinha muito pequena, se é um vetor muito pequeno. Então essas são duas relações muito interessantes, muito relevantes que a gente tem aí. Então fique esperto com isso, pessoal. Vamos lá. Então, o módulo, normalmente, ele é obtido através, isso é importante, através da fórmula. As fórmulas que a gente tem dentro da cinemática que vão apresentar para a gente essa relação de módulo. Então, é sempre bem importante, é sempre interessante a gente trocar uma ideia nisso. Sossegado, pessoal, viu aí que não tem segredo, super de boa, super sossegada aí essa parte. Dúvidas, deixa na caixa de comentários.
O vídeo estreia, vocês estão vendo aqui, quinta-feira. Então, vai aí que eu estarei online com vocês para a gente poder trocar uma ideia. Então, sempre fica esperto, sempre fica ligado aí que tá sempre conteúdo diariamente sendo postado para vocês. Show de bola, então? Bora lá. Então, vamos falar agora sobre as grandezas. Cada uma das grandezas dentro da cinemática, a gente vai ter uma atribuição vetorial para ela. Então, a gente vai ter a velocidade vetorial, que a direção é sempre tangente à da trajetória, como vocês conseguem notar que é uma relação de uma reta que passa tangente em qualquer ponto da trajetória que a gente está analisando. O seu sentido vai ser igual ao do movimento realizado, isso aí é importante, sempre o mesmo sentido do movimento. E o seu módulo varia, o módulo do vetor velocidade é igual à velocidade escalar média. Lembra das formas de velocidade escalar média dentro do movimento uniformemente, do movimento retilíneo uniforme? Bora lá, se eu não me engano é aula 2 ou aula 3, então volta aí, assiste a aula para você entender qual vai ser a fórmula que a gente usa. É aquela mesma ideia de fórmula, super simples, super sossegado. Velocidade igual variação de espaço sobre variação de tempo. Essa é a velocidade escalar média, que para nós aqui é o mesmo módulo da velocidade vetorial. Viu aí que interessante? Viu aí essa outra aplicação, esse outro contexto que a gente tem para ir? Então é sempre muito importante ficar ligado, porque na maioria das vezes não é uma relação muito complexa, não é uma relação muito complicada, mas é uma relação de análise que a gente tem que fazer em certos pontos. Show de bola? De boa então? Bora lá, pessoal. Então, a aceleração vetorial, então a gente pode ver que vai ser uma relação um pouco mais complexa aí. A gente vai ter a aceleração tangencial, certo? Que é a que vai andar diretamente com a aceleração, é ela que vai fazer a velocidade vetorial se mover, se movimentar, se alterar, certo? É ela que vai alterar a velocidade vetorial. Isso aí é uma relação bem importante. Então, se a gente tem uma aceleração tangencial, ela vai ser diretamente relacionada também com a velocidade. E aí que é importante, o módulo dela, a ideia que a gente tem dentro da aceleração tangencial é que ela é igual à aceleração média do corpo. Isso é importante, a aceleração média, aquilo que a gente estudou na aula de movimento uniformemente variado. A aceleração média é igual à variação de velocidade sobre a variação de tempo. Essa é a grande ideia, esse é o grande conceito que a gente precisa ter. Então é sempre muito importante, é sempre muito relevante a gente tomar um certo cuidado nessa parte aí. Show de bola, pessoal? Mas só que na parte de aceleração vetorial a gente não tem apenas uma aceleração. A gente vai ter também uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro do movimento que você está fazendo, que seja uma circunferência, que seja qualquer outro tipo de movimento. Ela sempre vai apontar para o centro. E o seu módulo é definido como a velocidade ao quadrado dividido pelo raio que você está naquele movimento. Então isso aí é uma relação muito importante. Então se eu tenho uma relação tangencial e uma que aponta para o centro, elas formam um ângulo de 90 graus. Então o vetor aceleração, ele é o quê? A aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta aí, certo? Ela vai ser uma relação, os quadrados, né, que vai ser uma relação de uma hipotenusa entre esses dois vetores. E isso aí é uma relação bem interessante, bem legal que a gente tem. Viu aí, pessoal, como que a relação dos vetores dentro da cinemática não é tão mais complexa, assim, ela é meio que uma ideia meio que já pronta sobre esses conceitos. Então agora a gente vai entrar numa parte que é muito importante, que é a relação do encontro de móveis, certo? Isso é uma relação muito importante, porque eu tenho aqui o carro 1 com uma velocidade V1, eu tenho o carrinho 2 aqui com velocidade V2, e a relação, eles estão para sentidos opostos, certo? Mesma direção, eles estão para a direção horizontal, mas só que agora sentidos opostos. Então a velocidade relativa que a gente vai ter nessa situação vai ser o que? A velocidade relativa. Ela vai ser uma somatória. A velocidade relativa entre eles vai ser V1 mais V2. Então isso aí é um conceito bem interessante que a gente tem. Na ultrapassagem de móveis, agora a gente vai ver que o carrinho 1 e o carrinho 2, eles estão para a mesma direção, horizontal, mas só que agora também o mesmo sentido. No caso aí, a gente tem eles para a direita. Então a velocidade relativa desse móvel vai ser relacionada com o quê? A subtração dessas duas velocidades, V1 menos V2, de acordo com o seu ponto de referência, do seu referencial inercial que você vai estar trabalhando nessa ideia.
Então aí, durante a ultrapassagem, isso aí, vários exercícios já abordaram esse conceito aí. Durante uma ultrapassagem, o espaço final do um e o espaço final do segundo carro, eles são iguais. Então dá pra gente fazer certas jogadinhas aí, principalmente com a função da posição do movimento uniforme. Lógico, se essas velocidades que a gente estiver analisando, elas forem constantes. Então dá pra você fazer certas jogadinhas, fazendo a substituição desses dois pontos aqui pela essa ideia aí envolvendo a função da posição dentro do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Então aí a gente consegue determinar será um tempo da ultrapassagem, o tempo que alguma coisa demora para alcançar esses carros. E uma coisa importante, isso é uma pegadinha que acontece em vários tipos de provas. Para você ultrapassar algo, para você poder ultrapassar algo, certo? Você precisa ter certas características aí desse movimento. A primeira regra deles, para você ultrapassar, você tem que estar com velocidade maior. Quem está atrás, no caso aqui, eu quero ultrapassar o carrinho 2, V1 tem que estar com uma velocidade maior que V2 para conseguir ultrapassar. Então ele tem que estar com uma velocidade maior, tem que dar tempo para ele chegar e principalmente, isso aí é importante porque é a relação de posição dentro de planos cartesianos aí que a gente já estudou na aula passada nos gráficos do movimento da cinemática. Ele tem que estar atrás. Isso aí é uma coisa muito importante, você consegue observar esse tipo de situação observando a função horária de cada um dos respectivos móveis que você está analisando. Então isso aí é uma relação muito importante, muito relevante que a gente tem aí. Fica ligado e não dá bobeira. Para você conseguir ultrapassar alguma coisa, você tem que estar com velocidade maior, você tem que estar atrás e tem que dar tempo de você ultrapassar. Esses são os principais fatores que você precisa sacar a ideia aí para conseguir relacionar isso. Sossegado, viu de boa? Dúvidas, pessoal? Novamente, deixa na caixa de comentários. A caixa de comentários é território de vocês para a gente ter mais uma interação, para a gente trocar uma ideia. Dúvidas, sugestões, elogios? Deixa lá, a gente sempre gosta lá e tem grande chance da gente repostar vocês aí nas redes sociais. Show de bola então? Bora lá! Como sempre aí, vamos treinar. Nossa, professor, que exercício grande você passou pra gente dessa vez? Relaxa, exercício importante, exercício do Enem aí, que envolve esses conceitos que a gente estava conversando. Show de bola então? Agora aguenta aí que a gente vai lá para a lousa e a gente lê o exercício lá. Bora lá! Tamo de volta aqui no Whiteboard, pessoal. Bora lá, vamos trocar uma ideia, certo? Então, o exercício vem falar o quê? Qual que é a ideia geral do exercício? Ele fala assim, o Brasil pode se transformar no primeiro país da América a entrar num grupo de nações que dispõe de trem-bala. Então, o Ministério dos Transportes prevê o edital de licitação internacional para a estruturação de uma ferrovia de alta velocidade que a viagem ligará 403 km. Então, a gente tem a primeira informação aí, a primeira ideia que a gente tem aí, que é os 403 km. Então, a nossa... Opa! Deixa eu pegar aqui o nosso canetão aqui, beleza? Então a nossa variação de espaço é 403 quilômetros, certo? A gente tem a primeira ideia ali em cima, entre a central do Brasil e o Rio de Janeiro, a Cidade da Luz, certo? No centro da capital paulista em 1 hora e 25 minutos. Então a gente tem uma relação de tempo aqui, certo? Uma variação de tempo que é 1 hora mais 25 minutos. Então, esses minutos a gente tem que transformar por hora. Isso que vai dar aproximadamente 1,42 horas, certo? Então, devido à alta velocidade, um dos problemas do enfrentamento na escolha será o percurso pelo trem dimensionado das curvas. Considere que uma aceleração lateral confortável para passagem segura seja de 0,1 g, certo? Em que g é a aceleração da gravidade. Então, beleza. Então, a gente sabe que a aceleração centrípeta que a gente vai ter na situação é 0,1 vezes a gravidade, que é 10. Isso aqui vai dar 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração nessa parte aí. E que a velocidade do trem se mantenha constante por todo o percurso. Então, a gente pode aplicar regras de movimento uniforme nessa parte. Ele quer, então... o percurso correto para prever as curvas existentes na trajetória deveria ter um raio de curvatura mínima de aproximadamente quanto aí nessa situação.
Então a gente precisa achar o raio de curvatura. Então a gente acabou de ver que na fórmula aí da aceleração centrípeta a gente tem o raio, mas falta para a gente a velocidade média. Então vamos determinar a velocidade nessa situação. Então a velocidade ela vai ser igual a variação de espaço pela variação de tempo, regra geral aí do movimento uniforme, onde a gente tem 403 km percorridos por 1,42 horas, certo? Isso vai resultar para a gente em 283,3 km por hora, mas a gente sabe que a gente não pode trabalhar com essa grandeza, com esse sistema dentro dessa parte, a gente tem que jogar em grandezas do SI. Então a gente tem que dividir isso por 3,6. Isso vai resultar numa velocidade para a gente aí de 78,8 metros por segundo já em grandezas do Sistema Internacional de Unidades. Isso é importantíssimo aí para a gente evitar errar, tá, pessoal? Fica ligado com isso, ok? Fica ligado com essa parte aqui. Tendo isso, a gente sabe então que a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então o raio a gente já tem aqui, a gente já sabe agora, a gente também tem a aceleração centrípeta, então a gente sabe que é 1, que é igual a velocidade, que é 78,8 ao quadrado dividido pelo raio. Podemos até multiplicar cruzado aqui, né? A gente aqui coloca 1 aqui embaixo, 1 sobre 1 é 1, então a gente multiplica, R vezes 1 é R, que é igual a 78,8 ao quadrado. Já fiz aqui, pessoal, isso dá aproximadamente 6.029, certo? Raio aqui está em metro por segundo, então metros é essa situação, ok? Então o raio de curvatura de aproximadamente esse valor aqui, que está mais próximo de qual das alternativas? Mais próximos aí da alternativa E. Então essa aqui é a nossa resposta final nessa parte, pessoal. Viu aí que interessante esse exercício, pessoal? Dentro da física, é isso que a gente tem. A gente envolve vários conceitos e várias situações sendo aplicadas aí. Por isso é sempre muito importante ficar ligado, ficar esperto com o que está acontecendo. Isso aí causa uma grande variedade, causa uma grande diferença dentro dessas aplicações. Show de bola, sossegado. Novamente, pessoal, dúvidas, deixa na caixa de comentários que a gente vai trocar uma ideia, que a gente vai conversar com vocês. Então, super de boa aí. Exercício sossegado, vamos voltar para os slides. Piscadinha de olho aí. Valeu! Estamos de volta, pessoal. Bora lá então. Finalizamos a nossa aula aí. Viu que interessante as relações, agora aplicando as relações vetoriais dentro dos conceitos de cinemática. Isso ajuda a gente a resolver vários tipos de problemas, vários tipos de situações. Então, mostrei para vocês uma aplicação agora aí na relação do exercício do Enem. Então, fica ligado, fica esperto, pessoal, porque isso aí é muito importante para a gente conseguir definir certos conceitos, certas situações e certas aplicações aí. Show de bola, então? Então, pessoal, bora lá. Lembra, a física é treino. Sempre façam bastante exercícios, troquem bastante ideias, gerem bastante experiências. Vocês querem lives aqui no YouTube com resolução de exercícios? Deixa nos comentários aí, certo? Vai sempre deixar nos comentários. Se vocês gostarem e quiserem, eu faço uma live com resolução de exercício do Enem. Escolha alguns exercícios tenebrosos aí pra gente poder trocar uma ideia. Show de bola, então? Então, pessoal, até a próxima aula. E guardo vocês toda quinta-feira nesse mesmo horário, tamo junto, tamo fechado aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. Tá gostando do nosso conteúdo? Tá gostando das nossas ideias? Curte e compartilha, pessoal. Bora lá trocar uma ideia. Siga a gente nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdo. Me sigam lá no Instagram. Siga também o XEnem e todos os professores. Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!